Olá a todos, aqui é Jason Cisco e estamos ao vivo nesta quinta-feira, edição especial do Prayer Nation. Seja bem-vindo, esteja você assistindo ou ouvindo de qualquer lugar do mundo. Somos muito abençoados por ter você conosco hoje. Ontem tivemos um momento muito especial com nossa equipe, então transferimos o Prayer Nation para quinta-feira. É assim mesmo durante os feriados, você entende. Na próxima semana também será um tempo muito diferente para nós, porque o Natal vai cair numa quarta-feira, então não tenho certeza do que vamos fazer na próxima semana. Vamos postar. Fique de olho, procure nossa postagem. Faremos algo na próxima semana, mas pode ser no início ou no final da semana. Mas queremos que todos vocês tenham um tempo maravilhoso com suas famílias e esperamos que tenham uma ótima temporada de festas. Eles ainda estão fazendo algumas obras aqui na igreja, então talvez você ouça algum barulho de vez em quando. Estamos apenas atualizando nossos sistemas de transmissão aqui na nossa igreja. E eu disse a eles que eu ia fazer uma transmissão, mas eles vão continuar fazendo o trabalho deles, então se você ouvir alguns barulhos, é isso, e nós vamos seguir em frente assim mesmo. Isso realmente faz parte do que é ser um intercessor, que é aprender a focar apesar do barulho ao nosso redor. Precisamos aprender a nos controlar bem apesar dos outros estímulos, e esse é o principal tema em que estamos focando hoje. Recebi alguns pedidos de pessoas que recentemente entraram em uma guerra espiritual intensa, uma intercessão profunda, e elas disseram que estavam sentindo muitas emoções que de repente surgiram e que não estavam presentes até começarem nesse caminho de intercessão e ao entrarem nesses níveis mais profundos de oração. Então elas realmente estavam pedindo um ensino, uma forma prática de nos gerenciarmos. E é sobre isso que se trata o Prayer Nation de hoje. Deus vai te apontar uma direção. Então parte do meu trabalho é ajudar você com as visões gerais de onde estamos no Espírito. Estou aqui para fornecer padrões para suas orações, esses insights proféticos que Deus nos dá, de meio que nos encontrarmos no mapa e dizer, você está aqui, esta é a vontade de Deus. E então isso nos ajuda a discernir o tempo de Deus. Vamos orar isso coletivamente como igreja global. Visitação, transformação, multiplicação. Vamos focar nas cidades alfa e na visão e profecia das cidades alfa. Vamos trabalhar juntos para inspirar uns aos outros a crer em Deus pelo pleno ministério quíntuplo, por todos os dons do Espírito, pelos 7 níveis de relacionamento, para que possamos progredir por esses níveis, para que possamos usar as 7 dimensões que estão disponíveis, as 5 armas da nossa guerra, alguns até nomeiam 7 armas. Podemos falar sobre as 5 chaves das profundezas. Todos esses recursos do céu, anjos e todo o poder da palavra rema de Deus, toda a armadura de Deus que vestimos, os 4 uns que nos guiam para essas dimensões superiores. Todas essas coisas nós disponibilizamos para você, mas o Espírito Santo vem ao seu lado e lhe mostra como isso se aplica a você, ao seu contexto, à sua cidade, onde quer que você esteja. E assim você precisa gerenciar todos os estímulos e se eu puder ajudá-lo hoje com o funcionamento interno do intercessor, dele ou dela, se eu puder ajudá-lo a gerenciar todas essas informações que estão chegando, então você poderá aproveitar ao máximo todas as coisas que estão disponíveis para nós no reino de Deus. Portanto, não vou necessariamente lhe dar itens de agenda específicos hoje. Em vez disso, vou lhe dar ferramentas práticas para ajudá-lo a manter o foco, para que você possa continuar a fazer a vontade de Deus e orar de forma eficaz segundo a vontade de Deus. Então, com isso, vamos começar orando nossas orações de espírito, alma e corpo. Vamos nos alinhar com Deus. Vamos entrar em sintonia juntos enquanto estamos em concordância. Algo incrível acontece quando nos reunimos.
Nós somos a igreja global, a assembleia, e como somos, ou a eclésia de Deus, somos reunidos como um augusto corpo de agentes judiciais que executam o governo de Deus. E do aumento da sua paz e do seu governo não haverá fim. Então vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, nós nos achegamos a Ti agora, agradecemos a cada intercessor, agradecemos a todos que assistem aqui no Facebook ou no YouTube. Agradecemos aqueles que estão ao vivo e aqueles que assistem depois. Agradecemos-te, Jesus, pelas pessoas no Oriente e no Ocidente, nos hemisférios Norte e Sul. Agradecemos a Deus por cada continente, cada grupo linguístico, cada cultura, cada cor representada. Agradecemos por estarmos todos reunidos no Espírito como teu remanescente. Somos chamados e escolhidos por Deus neste momento para cumprir a tua vontade na terra. E eu te agradeço, Pai, porque hoje tu vais nos dar ferramentas práticas que nos ajudarão a continuar crescendo e a caminhar nesse favor com Deus e com os homens. Tu vais nos ajudar, Senhor Jesus, a crescer em sabedoria e a crescer em estatura. Tu vais nos desenvolver, ó Deus, na largura, comprimento, profundidade e altura, para que nossa capacidade, à medida que for ampliada, receba cada vez mais de Ti até transbordarmos. Então, Pai, te agradecemos neste momento. Agradecemos porque somos santificados, porque somos santos para Ti. Apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo. Então, apenas estenda suas mãos para Deus em uma posição de rendição. Nós nos estendemos a Ti, erguemos fisicamente nossas mãos, Pai, agora mesmo e dizemos, nós nos rendemos a Ti. Eu deixo isso sair da minha boca agora. Meu corpo não é meu. Minha vida não é minha. Fui comprado por um preço e me ofereço como sacrifício vivo a Deus. Apresento meu corpo a Ti, Senhor. E oro para que o Senhor santifique todos os meus sentidos no homem físico, o homem exterior para o Senhor. Meus olhos, meus ouvidos, meu olfato, meu paladar, meu tato. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelo que eu toco, pelo que eu manuseio, pelo que eu permito e não permito. Ó Deus, pelo que eu vejo e não vejo, pelo que eu ouço e não ouço. Todos esses sentidos que o Senhor me deu como entradas, eu oro para que sejam santificados, para que o mundo seja crucificado para mim e eu, e eu seja crucificado para o mundo. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos livre do sistema do mundo, para que estejamos no mundo, mas não sejamos do mundo, para que o nosso homem carnal e a mente carnal, que são inimizade contra Ti, sejam afastados agora para que morramos diariamente. Como Paulo disse, eu morro diariamente, eu tomo minha cruz todos os dias, em nome de Jesus. Então, simbolicamente, apenas coloque suas mãos assim e diga, eu estou tomando minha cruz e negando a mim mesmo em nome de Jesus. E agora, Pai, entregamos a Ti nossa alma que está entre a carne e o espírito, e oramos para que os estímulos que permitimos, que aceitamos, que respondemos, que deixamos governar e guiar nossas ações, Senhor Jesus, que tudo isso seja o Teu Espírito agindo em nosso homem espiritual. Oramos em nome de Jesus hoje para que nossas mentes sejam renovadas. Faça um milagre. Dê-nos pensamentos milagrosos. E exponha, ó Deus, toda forma inadequada de pensar. Exponha todo padrão no pré-consciente, consciente, subconsciente e inconsciente, ó Deus. Oramos a Ti em nome de Jesus por todos os aspectos de como o pensamento e a formação de opiniões, ó Deus, e como desejos e memórias trabalham junto com nossas emoções, nosso coração e nossa mente. Oramos em nome de Jesus por esses reinos da consciência e assentos das emoções e paixões e por aquelas coisas profundas abaixo da superfície, nesse reino inconsciente de como o homem pensa em seu coração. Oro, Senhor, para que todo o processo de ser uma alma, de ser um nefesh vivo, nossa personalidade, Deus, pedimos ao Senhor que tudo isso seja sujeito a Ti. Treina-nos, faz de nós Teus talmidim. Permita que sejamos Teus discípulos. Que possamos deixar de lado tudo, ó Deus, que não vem de Ti.
Toda emoção primária e secundária submetemos a Ti agora, Pai, em nome de Jesus. E oramos para que nossa vontade seja submetida à Tua vontade. Nossa vontade submetida à Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Fortalece minha vontade. Esta é uma ótima oração para fazer. Quero orar em voz alta. Diga em voz alta, diga, fortalece a minha vontade, ó Deus, para que eu seja obediente a Ti, que eu seja imediatamente obediente, que eu confie completamente na Tua voz, que eu a ouça claramente e que eu flua nela agora mesmo, em nome de Jesus. Separa entre minha alma e meu espírito, em nome de Jesus, através da Tua palavra. E agora, pelo nosso homem espiritual, vamos orar para que o nosso espírito transborde e domine quem somos como indivíduo, como ser humano. Pai, neste momento, eu não sou um corpo que tem uma alma. Eu sou uma alma que tem um corpo físico. E meu espírito é a vida que anima minha alma, e esse espírito veio de Ti. Então eu oro para que o meu espírito, ó Deus, seja tão tocado pelo Teu espírito que o meu espírito seja saudável, seja curado, seja energizado e que eu tenha os estímulos na minha consciência através da consciência de Deus. Dá-me consciência de Deus. Nós oramos por consciência de Deus neste momento. Oramos pelo espírito de sabedoria e revelação e pelo conhecimento de Jesus Cristo, em nome de Jesus, para que o nosso homem espiritual transborde, para que sejamos como o Santo dos Santos e a glória do Senhor venha e repouse ali até encher o lugar santo, até encher todo o tabernáculo, até não haver mais espaço para ministrar, porque a glória do Senhor enche, porque o reino de Deus está dentro de você. É isso que a tua palavra diz. É um reino espiritual. E por isso oramos em nome de Jesus para que a onipresença se torne presença manifesta em nome de Jesus. Agora vamos vestir toda a armadura de Deus juntos. Cingimos os nossos lombos com a verdade, tomamos a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra rema de Deus. Agora vamos orar mais algumas orações. Essas são ótimas orações para fazer como orações memoriais e, novamente, como estamos focando especificamente no domínio de si mesmo, vamos orar algumas orações extras nesta rodada, mas já oramos muitas vezes no Prayer Nation. Se esta é a sua primeira vez assistindo ao Prayer Nation, seja bem-vindo. Estamos muito felizes em ter você conosco. Essas são orações que costumamos fazer. Vamos orar por elas novamente, porque isso é algo que acontece diariamente. Ele diariamente me carrega de benefícios, suas misericórdias se renovam a cada manhã, e Paulo disse, eu morro diariamente. Então precisamos nos renovar constantemente, porque a carne se renova todos os dias, a mente carnal tem desejos novos todos os dias, assim como seu corpo sente fome todos os dias. Você pode ter comido um belo bife ontem. Você acorda de manhã, cara, já está pronto para outra coisa. Você pode até ter comido algo em um restaurante e ao chegar em casa, já estar fuçando na geladeira 1 hora depois, procurando um docinho para beliscar. É simplesmente assim que o nosso corpo humano funciona. E da mesma forma que é com o seu corpo humano, é também com o seu homem espiritual. Seu corpo físico é um reflexo de como Deus te fez como indivíduo. Estamos constantemente buscando mais. O olho nunca se cansa de ver. Não importa o que ele viu, por mais satisfatório que tenha sido, por mais horrível ou terrível que tenha sido, não faz diferença. Ele se reinicia e o olho quer ver de novo. Da mesma forma, o espírito está constantemente ansiando e desejando um rema fresco. Tudo o que eu aprendo de Deus, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede, continua a proceder da boca de Deus. Tudo o que ouvi dele, até mesmo 1 hora atrás, eu anseio ouvir mais. Eu quero ter mais. Então eu quero despertar isso em mim. E essas são orações que fazemos consistentemente para que possamos viver mais do nosso tempo de vida nas dimensões superiores.
Assim, podemos passar mais da nossa existência não apenas tocando isso, mas habitando nisso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra descansará. Então eu preciso habitar lá, eu preciso viver lá. Então essas são orações que faço como orações de reforço, que me ajudam a lembrar do lugar que tenho como herança, que tenho como alguém nascido de novo, como filho da aliança. Essas são coisas que tenho à disposição, então nós as oramos. Pai, oramos agora em nome de Jesus para que os dons do Espírito operem em nossas vidas, que o fruto do Espírito opere em nossas vidas, que as bem-aventuranças sejam as nossas atitudes. Oramos em nome de Jesus para que os 7 Espíritos de Deus guiem e direcionem a igreja e para que tenhamos o benefício deles, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor nos ajude a buscar a excelência no tempo e no espaço, para que aquilo que é eterno e infinito possa nos tocar aqui e agora, para que vivamos no agora eterno e no aqui infinito, em nome de Jesus. E que possamos permanecer no centro de um só Deus com a única emoção do amor. E essa é a nossa deixa perfeita para começarmos o nosso ensino de hoje. Então vamos começar a louvar ao Senhor. Você pode fazer isso? Obrigado, Jesus, por nos ouvir. Vamos levantar as mãos, levantar a voz. Talvez você só queira dizer aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua bondade para conosco hoje. Obrigado por ouvir nossas orações hoje. Obrigado por nos amar e obrigado por nos ensinar em nome de Jesus. Eu fiz uma sessão ontem à noite, e foi uma sessão muito diferente. Minha esposa chamou de eclética e talvez seja assim que você chamaria. Foi uma daquelas coisas em que eu meio que divaguei, e simplesmente fui com calma. Nós não chegamos exatamente até o final, mas acho que houve alegria na jornada. A ideia é que quando Jesus entra na sua vida, você não vive olhando para trás, você começa a viver olhando para frente. Você não vive olhando no espelho, você vive com antecipação e expectativa. Quando o luto é removido de nossas vidas, quando nós não mais, e há um tempo para o luto. Como Eclesiastes nos diz, há um tempo para tudo e para cada estação. Então conhecer o seu tempo e conhecer a sua estação vai te ajudar a processar. E por isso eu quero que você saiba que está tudo bem. Mas tudo o que passamos, se conhecermos nossa estação e nosso tempo, Deus vai nos ajudar a continuar seguindo em frente, a sermos resilientes. Então, liderança é antecipar. Portanto, as pessoas que vão liderar uma cidade são aquelas que planejaram a cidade. Os planejadores urbanos, aqueles que definem o cronograma, estabelecem as agendas, esses são os que estão olhando para frente, eles são os líderes. Então, se você vai liderar a si mesmo, vai ter que olhar para frente. Se você vai liderar sua família, tem que olhar para frente. Se você vai liderar o departamento da sua igreja, olhe para frente. Se você vai liderar nos negócios, precisa estar à frente e não atrás. Então você está constantemente olhando métricas, está constantemente estudando dados, está observando tendências. Mas a Bíblia diz que Satanás também tem um plano para conduzir as pessoas, sempre aprendendo, mas nunca conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. Então ele te mantém em um processo onde você está aprendendo as coisas erradas, você está acompanhando as coisas erradas. É a carne, a carnalidade e as tendências do mundo. Que você está acompanhando as últimas novelas, as últimas fofocas de celebridades, o que está acontecendo na política, o que está rolando nos esportes e o que a comunidade de saúde está comentando. E o que está no TikTok, qual é a dança mais recente? E qual é a música mais nova? E quais são as últimas tendências da moda? E todas essas coisas você está constantemente tendo que acompanhar e se manter atualizado para nunca parecer desatualizado ou fora de moda. Mas muitas vezes, quando isso chega até nós, digamos militarmente, vamos falar sobre equipamentos militares, quando vemos os equipamentos militares, eles já estão praticamente obsoletos.
As coisas que são ultra secretas, essas sim são as que realmente fazem o resto das nações do mundo tremer. Os outros governos e agências de inteligência que estão espionando uns aos outros, é disso que eles realmente têm medo, das coisas que nós não sabemos. Então, há tantas coisas na política que não entendemos. Por que eles disseram o que disseram? O que está acontecendo com os drones lá em Nova Jersey? Ah, deixa pra lá, não pense nisso, não fale sobre isso, lá, você não viu nada. E todo mundo meio que supõe e questiona, mas ninguém realmente sabe. Trump diz, eu não sei, não estou no cargo. Quando eu assumir o cargo, eu acho que o senhor Biden vai saber. E quando eu entrar, vai ser melhor do que nunca. Vou ter o Elon, ele vai ter a SpaceX dele e vai ser ótimo. E seja lá quem forem esses caras lá fora que estão tentando sabotar nosso país, nós vamos acabar com todos eles. Mas agora ele diz, eu nem sei. Ok, o que estou dizendo a vocês é que todos nós estamos vivendo nesse sentimento de escuridão porque é isso que o diabo quer. Tudo é baseado em sombras e escuridão, em segredo e disfarce. É assim que o diabo opera. Mas nós não somos das trevas. Nós somos da luz. Nós operamos na luz. Então, o mundo espiritual que comanda o mundo natural, o mundo carnal, Satanás é o príncipe deste mundo. Ele é chamado em 2 Coríntios 5, ele é chamado de o 4U, o Deus deste mundo. E ele cega os olhos, então ele trafica em cegueira, engano e escuridão, porque é isso que ele é. Mas a verdade é que o próprio Satanás não conhece o futuro, exceto aquilo que ele aprende de Deus. Então nós, como povo de Deus, precisamos ser líderes. Eu comecei o ano com isso e estou terminando o ano com isso. Precisamos estar à frente. Isso significa ser profético, ser voltado para o futuro, ser visionário, ser criativo, ser inovador, e isso exige que dominemos a nós mesmos para que as coisas que estão agindo sobre nós não destruam a graça que está operando em nós. Que as experiências que estão acontecendo conosco não anulem o maior que vive dentro de nós. Que o reino de Deus está constantemente se manifestando, mas isso é uma escolha diária. Isso é uma escolha diária. Então vamos falar sobre como a emoção funciona no mundo do intercessor. Como a emoção funciona no intercessor. Agora, o que os intercessores estão fazendo é mudar resultados. Eles estão observando problemas, estão observando deficiências, fraquezas ou o que chamaríamos, usando um termo bíblico de uma brecha. E então esse intercessor vai e se coloca nessa brecha e, para usar outro termo, reconstrói a cerca. Assim, a proteção sobre uma cidade, as muralhas de uma cidade, oferecem duas vantagens. Uma é a proteção para aqueles que estão dentro contra aqueles que possam querer lhes fazer mal do lado de fora. Então é uma defesa que cria uma sensação de segurança, e essa segurança permite criatividade, engenhosidade, família, reprodução, governo, paz, prosperidade. Essas fronteiras defendidas, fronteiras protegidas, nos permitem funcionar em nosso melhor e mais elevado potencial, porque não estamos em estado de alerta máximo, sabe? Achando que alguém está prestes a me matar. Em vez disso, posso relaxar, e nesse fluxo é quando todas as coisas boas surgem disso. A segunda coisa que isso faz é que o muro também proporciona uma visão. Ele oferece uma visão circunspecta de 360 graus. Então esse intercessor, se ele vê uma brecha nesse muro, ele está operando em ambos os lados dele. Uma consciência do que está dentro, uma consciência do que está fora. Ele também tem uma perspectiva, como sentinela no muro, de estar mais alto e conseguir enxergar mais longe do que aqueles que não estão sobre o muro. E um quarto componente seria que ele também entende o tempo, porque eles se orientam por turnos de vigia no muro. Eles têm um horário determinado para vigiar, então estão atentos a esses tempos. Assim você teria 4 turnos de vigia durante a noite e haveria um guarda para cada turno. Então você está vendo o que está dentro, fora, acima e além.
Você está enxergando de forma dimensional. Portanto, como intercessor, é com isso que você está envolvido. É com isso que você está envolvido. Agora, vamos levar isso para a aplicação prática espiritual. Você estaria ciente da brecha. A brecha seria um ponto vulnerável naquela muralha. E é ali que você está posicionado. Então, isso vai atingir você em vez da muralha. Você se torna a muralha. E como tal, isso vai te afetar fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Isso vai depender da sua determinação, ou seja, da sua vontade. Mas, em última análise, é por um propósito espiritual e você vai precisar ter força espiritual. E você vai precisar ser designado ali com autoridade. Você não pode estar nessa posição sem a graça espiritual de ser chamado para esse papel ou para esse ministério. Então, todos nós intercedemos, mas nem todos somos intercessores. Todos somos chamados a testemunhar, mas nem todos somos ganhadores de almas. Todos somos chamados a evangelizar, mas nem todos somos evangelistas. Todos podemos profetizar, mas nem todos são profetas. Você entende? Então, quando falo sobre intercessão e depois falo sobre o papel do intercessor, o ministério do intercessor, quanto mais você faz isso, mais vai precisar se aprimorar em distinguir entre os diferentes tipos de influências. Porque eu sinto o que sinto. Não apenas o que é que estou sentindo. De onde vieram esses sentimentos? Eu espero que isso já esteja ajudando alguém hoje, só de trazer um pouco de contexto. Então, emoção é como eu me sinto em relação a algo. Temos emoções primárias e depois temos emoções secundárias. Então, você pode ter uma emoção sobre a sua emoção. Você não quer que as pessoas saibam que está com raiva, então você desvia, adia e depois se sente mal por ter desviado e adiado. Você sente culpa por estar com raiva ou, às vezes, pode ter uma emoção secundária de estar feliz. Você estava feliz, mas não queria que todos soubessem o quanto você realmente estava feliz, porque isso poderia fazer com que eles sentissem algo contrário, já que eles não estão felizes agora. Então isso pode fazer com que eles sintam uma emoção secundária de ciúmes, certo? E assim por diante. Então essas são coisas que todos nós vamos ter que lidar. Isso vai te atingir, então você precisa saber o que está te atingindo. Você precisa saber de onde isso está vindo. Então, existe uma lacuna entre o homem e Deus, existe uma lacuna entre o homem, e depois existe uma lacuna entre o homem e Satanás. Essas lacunas nós vamos ter que administrar, vamos ter que lidar com isso. Então, quando Satanás entra em cena, vai haver um ataque direto. Quando é homem com homem, vai ser menos sutil. Mas tudo começa como intercessor, você aprendendo o coração de Deus. Então, intercessão é quando você começa a orar além de si mesmo, quando você para de fazer orações pessoais, orações egoístas, orações internas, orações do pão de cada dia. Agora, é óbvio que quando você se aproxima de Deus pela primeira vez, você está aprendendo a depender dele. O primeiro estágio ou o primeiro nível de relacionamento com Deus é o do pastor e da ovelha. Estou aprendendo a confiar e por isso preciso acreditar que Deus pode cuidar de todas as minhas necessidades. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Paulo teve que escrever isso porque ainda não era evidente. Nós citamos isso como evangelho porque é a palavra de Deus, mas houve um tempo em que não era a palavra de Deus. E Paulo disse, vocês ainda não sabem disso, mas eu preciso lhes dizer. Então, nesse primeiro estágio, é quando estamos aprendendo que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Agora, Paulo está ajudando pessoas que ainda sentem suas próprias necessidades a saber que Deus irá supri-las. Mas repare, ele já está no papel de mentor e de pai porque está dizendo, o meu Deus vai cuidar de vocês. E assim você vê a ligação direta. Havia aqueles por quem se intercedia e aqueles que faziam a intercessão. Paulo é o intercessor aqui.
O meu Deus vai fazer isso por vocês. Eu sei que Ele cuida das minhas necessidades. Eu nem me preocupo mais com as minhas necessidades. Agora estou orando pelas suas necessidades. Essa é a transição de discípulo para discipulador, de ser intercedido tendo uma necessidade, para ser o intercessor orando por uma necessidade. Então, esse é o nosso ponto de transição para a maturidade, é quando você para de dizer, como um bebê faz, é meu, é meu. Todo bebê é assim. Meu. Ah, não tira, O quê? Ele te processa, tira alguma coisa. Ah, não, não. O que aconteceu? Ele tirou meu brinquedo. Então, quando você vê pessoas que estão focadas só em si mesmas, elas estão vivendo nesse tipo de zona de chorão, sabe? Elas estão vivendo nessa zona meio de ovelha, onde o pastor está sempre puxando elas para longe de algo que não deveriam comer, ou se afastando, ou, sabe, tendo que afastar algo que está tentando destruí-las e machucá-las. Então, existem essas emoções primárias de medo, sabe, que estão presentes nas ovelhas. E então você está aprendendo a confiar. Ovelha começa muito insegura, está aprendendo a confiar. Esse é o alicerce ou ponto fundamental do relacionamento com Deus, a confiança. Eu não posso avançar até aprender a confiar. Você nunca saberá que Ele é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. E esse é o primeiro passo. Muitas pessoas nunca passam desse primeiro nível. Eles ainda vivem suas vidas, com uma visão tão estreita de Deus e de si mesmos que, você sabe, que o Pai é apenas um Papai Noel cósmico e eu não consegui o que queria de Deus, então talvez Deus não esteja feliz comigo. E então estou recebendo carvão na minha meia. Ok. E você está na lista das bombonzinhas ou das safadas? E você sabe, então, que quando eu faço o bem, Deus me abençoa. Quando eu faço o mal, eu sou punido. E basicamente as pessoas ficam nesse vai e vem entre justiça e injustiça, nessa inconsistência. Deus não quer que vivamos assim. Então, o intercessor está saindo de si mesmo, saindo de si mesma e aprendendo a ouvir Deus e se importar com o que está no coração dele. Então é aí que começamos a realmente crescer, quando não se trata apenas de Deus me entender, mas de eu começar a entender a Deus. Davi era um homem segundo o quê? Ele era segundo o coração de Deus. Ele estava dizendo, Deus, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer, Deus. O que está no teu coração? Qual é o teu desejo? Qual é o teu prazer? Eu fui feito para ti, eu fui feito para te agradar, eu fui feito para te fazer feliz. O homem carnal nunca vai celebrar a presença de Deus, porque o homem carnal está convencido de que Deus não é por ele. O homem natural não pode receber as coisas do Espírito, pois para ele são loucura. Simplesmente não ressoa com ele. Não faz sentido algum. Mas o homem espiritual entende. O homem espiritual, quando entramos no Espírito e o conhecimento revelado vem, tudo é virado de cabeça para baixo. Aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. Isso vira tudo de cabeça para baixo. E de repente, colocamos a carne de lado para que nossa vida seja melhor. Dizemos não para abraçar um sim maior. Certo, então vamos falar sobre emoções. Então esse é o nosso ponto de fundação. Agora vamos falar sobre essas emoções. O intercessor e suas emoções. O que são emoções? De onde elas vêm? As emoções nos permitem experimentar a totalidade da vida. Não se trata apenas de fatos frios. Não é só análise e dados. Mas existe um calor. Existe outro tipo de entrada, outra forma de comunicação. Mesmo nas palavras, há sentimento. Mesmo nas ações, há sentimento. Mas eu preciso saber, como intercessor, o que é que estou sentindo, qual é o estímulo que estou sentindo. Então, eu falei sobre isso em outro momento, no início do ano, onde existem 3 tipos diferentes de sentimento. Sua carne sente, sua alma sente e seu espírito sente. Então, qual deles é? O que estou sentindo? Esse é o primeiro passo.
Mas vamos passar por isso. Vamos passar por isso de forma sistemática. Se eu estou na brecha, o que vou sentir primeiro? O que eu deveria sentir primeiro? Eu deveria primeiro sentir, minha tentativa deveria ser sentir o que Deus sente, ter o coração de Deus. Foi isso que me levou até lá em primeiro lugar. Ele é movido por compaixão. Eu tenho algo que se move dentro de mim. E pela primeira vez estou curado do meu egoísmo e me importo com outras pessoas. Eu sou movido. Esse movimento é um tipo de emoção ou sentimento que é diretamente estimulado pelo meu homem espiritual. E por causa da minha fé em Deus e do meu relacionamento com Deus, eu me conecto com Ele e de repente tenho emoções que não tinha antes. Eu me importo com coisas com as quais não me importava. Eu amo o que não amava antes. Eu odeio o que não odiava antes. E começamos a compreender o que está na mente e no coração de Deus. Essas coisas, essas 6 coisas, o Senhor odeia, sim, 7 são abominação. De onde isso veio? Veio de alguém que aprendeu o coração de Deus. Isto é o que Deus odeia. Ele odeia o olhar orgulhoso. Ele odeia a língua mentirosa. Ele odeia pés que são rápidos para derramar sangue inocente. Ele odeia aqueles que semeiam discórdia entre irmãos. Essas são coisas que Deus odeia. E então, no começo, a carne não se importava com nada disso. A carne faz qualquer coisa. Mas o Espírito conectado a Deus faz meu coração se conectar com o coração dele, e então minha alma está sendo transformada. Um processo de transformação está acontecendo, porque de repente novos desejos estão entrando em mim. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, quando eu entro nessa brecha, vejo que Deus não está satisfeito com algo. Ele não está contente. A Bíblia diz que ele se ira contra os ímpios todos os dias. E então, quando eu me importo com o que Deus se importa, eu me importo que existam pessoas ímpias. E assim, eu entro nessa brecha entre a ira de Deus e o pecado deles e oro para que algo mude. E então eu sinto essa ira de Deus e apelo ao céu em favor deles. Porque eu sou justo, ele não está irado comigo. Ele me recebe, mesmo que não esteja satisfeito com eles. E então ele está procurando por alguém. Quando você lê em Isaías 59, ele está procurando alguém para ficar na brecha e reparar o muro. Eu só estou procurando alguém que se importe como eu me importo. Existe alguém aí que vê a perdição dos homens e sabe, eu vou agir, eu vou fazer algo, mas eu preciso de permissão? A vontade humana é o que me limita. Eu não farei nada contra a vontade humana. E a vontade deles é má. A vontade deles é rebelde. Mas será que posso encontrar um servo obediente? Existe alguém que me diga sim? Existe alguém que queira o que eu quero, que ame o que eu amo? Existe alguém que se importe com seu próximo como eu me importo com toda a humanidade? E então Deus colocará um desejo em você. Quando você se aproxima dele, ele lhe contará o que incomoda o coração dele. Observe Gênesis 18. Deus vem até Abrão, ou melhor, Abraão, e lhe promete um filho para o ano seguinte. Ele está preenchendo um espaço vazio na vida deles. Ele está reafirmando uma promessa que lhes fez sobre o futuro. Sara fica tão feliz em hebraico que ela dá uma risadinha e começa a rir, e então fica envergonhada por estar ouvindo a conversa. Ela não deveria estar ouvindo. Mas isso fez com que sua alma tivesse uma resposta instantânea. Ela começou a rir. Ela sentiu alegria. Foi uma emoção primária. Vai acontecer. Eu vou ter um filho. Imagine só eu. E ele diz, eu ouvi você aí dentro rindo. Você não era para saber que eu estava aqui. Você não era para saber que eu estava ouvindo. Eu deveria fingir que eu deveria estar em outro lugar e não. E eu só... Espera um minuto. Você me pegou. Você riu. Eu ouvi você rir. E então ele se levanta para ir embora. E o que acontece? Quando ele vai embora, ele diz, posso esconder isso de Abraão? Ele é meu amigo. Intercessores são os amigos de Deus, aqueles a quem ele pode abrir o coração. Ele não estava lá originalmente por causa de Abraão. Abraão foi até ele e o trouxe para sua tenda.
Ele estava a caminho, indo olhar para Sodoma. Vamos descer e ver o clamor daquela cidade. Deixe-me dar uma olhada pessoal nisso. Deixe-me chegar mais perto disso. E ele também está dizendo: minha justiça exige uma resposta à imensa escuridão, perversidade, rebelião e maldade deles. Eu preciso fazer algo a respeito disso, mas me pergunto se há um intercessor. Será que existe alguém que se importa o suficiente para tentar me convencer do contrário? E Abraão ficou cara a cara com Deus e conteve a ira de Deus. Ele a conteve. Então, naquele momento, ele está sentindo a ira para que Sodoma não sinta. Ele está sentindo o desagrado de Deus com Ló. Abraão sente isso, se recompõe e diz: ele é justo, vou atestar a sua justiça, vou apelar para o Senhor dizendo que ele não fez o que os sodomitas têm feito. Ele não é um sodomita. Ele pode morar em Sodoma com sua família, mas ele não é um sodomita. Poupe minha família, esse é o seu desejo. Mas ele intercede por toda a cidade. Se houver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? O Senhor destruirá os justos junto com os ímpios? Por 50 eu não destruirei. Ele percebe que Deus está disposto a negociar com ele. É isso que o intercessor aprende. Quando você absorve o coração de Deus, ele está te revelando o seu coração, porque quer que você ore sobre isso. Ele quer que você saiba o que está acontecendo em seu coração, o que lhe importa, o que o incomoda, para que ele possa ter um parceiro na terra para mudar de ideia. Moisés, afaste-se, e eu destruirei Israel e começarei de novo com você. Saia do meu caminho. Ele está reconhecendo que Moisés tem influência. Ele está reconhecendo que Moisés é um intercessor e está dizendo: saia do meu caminho, estou tão irado agora. Deus pode ficar irado? Ah, sim, com certeza. Moisés sente a intensidade dessa ira e é como, ele sente a intensidade. Deus, o que os pagãos dirão se você fizer isso? Então, emocionalmente, o que sentimos na oração, haverá novas emoções que você terá porque vai sentir o coração de Deus. Por isso, você precisa saber a diferença entre o que está vindo de você e o que está vindo para você. Qual é a emoção de Deus sobre essa situação? Então você aprende isso. Eu me lembro durante o meu voto, quando me consagrei ao Senhor por 7 anos, eu não namorei dos 17 aos 24. E me lembro de uma noite, meus pais saíram para dar uma caminhada. Era uma linda noite de verão em Ohio e quero dizer, estava na temperatura perfeita. Era o frescor do dia, 21 graus, e havia essas casinhas lindas no bairro, gostávamos de caminhar por ali, havia jardineiras de flores no verão, e você podia ver os jardins todos bem cuidados, e meus pais queriam tomar um ar fresco e sair para caminhar. Você quer ir caminhar? Bem, estou pensando que vamos caminhar em família e conversar. Não, eles estavam fazendo caminhada acelerada. Nós vamos caminhar para fazer exercício. Poxa, eles estavam indo tão rápido, eu não queria fazer aquilo. Achei que íamos sair para uma caminhada, não para fazer exercício. Eles não disseram isso. Então, deixei eles irem e fui caminhar sozinho. E então, comecei a pensar sobre casamento. E pensei que meus pais estavam lá fora caminhando juntos e que um dia eu teria alguém caminhando ao meu lado. E se eu fosse casado agora, o que eu faria? Nessa noite linda, eu pegaria na mão dela e nós caminharíamos juntos, só aproveitando a noite. E eu disse, Deus. Foi então que aprendi o que fazer quando sentisse emoção. Eu expressaria minha emoção a Deus e então tentaria entender o coração dele. E eu disse, Deus, eu só me sinto sozinho. Estive esperando todos esses anos. Acho que nesse ponto já era meu 6º ano. Eu disse, Deus, já estou esperando há 6 anos. E então eu disse, e você, Deus? Há quanto tempo você está esperando? Quando veio à terra, o primeiro lugar que foi um casamento. Seu primeiro milagre foi em Caná.
E você veio porque era isso que estava em seu coração. Deus amou tanto. Você amou, você queria uma noiva. Você era o grande noivo. Você estava vindo buscar uma noiva. Eu estou esperando há 6 anos. Você está esperando há 6.000 anos pelo banquete de casamento do Cordeiro. E de repente eu percebi que Deus estava me permitindo, por um momento, não era só a minha própria solidão, eu estava sentindo a solidão de Deus. Eu estava sentindo o desejo de Deus de ser coberto de amor. E então eu corri, me virei, corri de volta para casa, fechei as portas e tranquei aquelas portas e caí diante da presença de Deus. Levantei minhas mãos e disse: ó Deus, de todas as pessoas que vieram até você hoje, alguém disse que te ama? De todas as pessoas que exigiram, suplicaram, ordenaram e te disseram o que fazer, todas as pessoas que choraram e colocaram todos os seus fardos sobre você, alguém disse obrigado? Alguém reconheceu o que você fez por elas? Tantas pessoas te interpretam mal, dizem seu nome em vão, entram na sua presença com a atitude errada, pedem do jeito errado, pedem de forma equivocada. Ó Deus, hoje eu não venho te pedir nada, venho apenas para dizer obrigado. Eu venho apenas para te dizer que eu te amo, que você é incrível. Eu tentei pensar, o que eu gostaria agora? O que havia no meu coração como ser humano? Eu só queria amar e ser amado. Eu não queria resolver problemas, só queria família, comunidade, casamento, intimidade, vida, sentimento. Eu tinha isso na presença de Deus. De repente estou despertando para essa realidade de que Deus está agindo na minha vida de uma forma profunda e intensa. E quando comecei a falar com Ele desse jeito, deixa eu te contar, Ele entrou naquele quarto. A presença de Deus era tão forte naquele quarto porque eu saí de mim mesmo e entrei na consciência de Deus. Eu saí do meu coração e entrei no dele. Eu saí do meu desejo e entrei no dele. E algo se desprendeu em mim, algo se destravou em mim no espírito. Eu comecei a voar alto. Eu fui levado pelo espírito. Eu me perdi na presença de Deus. Eu me perdi na glória de quem Ele é. É isso que quero dizer quando falo que seu primeiro e principal papel como intercessor é o coração de Deus. O que está no coração de Deus? E aprender a refletir sua emoção na presença dele, para que você possa distinguir entre as coisas que você sente que são suas e as coisas que ele permitiu que você sentisse como se fossem suas, para que você possa aprender mais sobre ele. E quando ele te direciona para algo, quando ele te aponta uma direção, eu vou para Sodoma, na Abraão, ele está te dando uma pista. Ande comigo para que eu possa te contar sobre isso, para que você possa conversar comigo sobre isso e talvez me fazer mudar de ideia. Moisés, vou te contar o quanto estou irritado com Israel agora, para que você possa ficar diante de mim e me convencer do contrário. E Moisés acalmou Deus. Mas agora, o que acontece com Moisés? Veja só, é aqui que precisamos ter cuidado. Quando você sai desses momentos intensos de oração e não está mais na presença direta de Deus, e então vê as falhas como um ser humano novamente, e não está naquela graça poderosa de um intercessor, é muito fácil, ao sair desses ambientes intensos, voltar a sentir sua emoção humana. Moisés desce exatamente da montanha onde ele convenceu Deus a não matar o povo, e quando ele vê aquilo de que Deus estava falando, quando ele vê o que Deus viu, o povo se levantou e adorou um ídolo, adorou um bezerro de ouro. Saia da minha frente, Moisés, eu vou destruí-los. Ah, não, você não pode fazer isso. E então Moisés desce e os vê adorando um bezerro de ouro, e ele pega a lei de Deus e a despedaça nas pedras. Ele é duro e simplesmente a quebra. Pega os 10 mandamentos que Deus escreveu com o próprio dedo. Quero dizer, isso é uma escrita sobrenatural, a caligrafia do próprio Deus. E ele pega e quebra assim mesmo. Quer dizer, ele acabou de conter a ira de Deus e agora ele está irado.
Então, quando saímos da presença de Deus, muitas vezes é nesse momento que estamos vulneráveis, emocionalmente vulneráveis, e precisamos fazer conosco mesmos o que desejamos que Deus faça com os outros quando estamos no Espírito. Então essa é a maior tentação do intercessor, do ministro, daqueles que se doam pelos outros, é que quando você sai da unção na qual está sendo animado pela graça de Deus, quando está sendo animado pela unção, quando está sendo sustentado pelo que é perfeito, mesmo sendo imperfeito, algo perfeito flui através de você e você é capaz de funcionar e operar além de si mesmo. Isso é o que é a graça. Uma vez que essa função cessou, agora você volta para o âmbito natural. É João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A unção se vai. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar por outro? Moisés, afasta-te, Deus. Dê um passo atrás. O que os pagãos vão dizer? Vira-se e quebra as pedras. É Elias, clamando fogo do céu, fazendo chover, gemendo até que chova, correndo mais rápido que uma carruagem. E então Jezabel, depois que a unção se vai, o ameaça e ele está deitado no chão, chupando o dedo, dizendo, estou prestes a morrer. Ele está suicida e deprimido, e foge para salvar a própria vida por medo. Este é o mesmo homem que matou 450 profetas sozinho, o mesmo homem que invocou fogo, que não tinha medo de nada nem de ninguém. E agora ele está fugindo de uma bruxinha. Ela atingiu as emoções dele. Quando você sai da presença de Deus, quando você sente aquele fervor de como Deus se sente, o coração de Deus está aflito e ele... Quando queremos voltar o coração de Israel para ele, eu vou ser esse mediador entre a ira de Deus e o desejo dele por eles, porque ele os ama, para que voltem para ele, e eu vou tirá-los da sua complacência, da sua apatia. Eu vou tirá-los da confusão deles, de ficarem indecisos entre duas opiniões, e então vou levá-los de joelhos e eles vão dizer, o Senhor, Ele é Deus, vamos restaurar os altares e matar os falsos profetas e, eu vou correr mais rápido que uma carruagem, E agora ele está exausto. O espírito se foi, o papel dele acabou, ele fez tudo o que podia fazer na sua própria mente. Agora são os próprios pensamentos dele que vêm à tona. Eu não fiz o suficiente. Eu poderia ter feito mais. O que mais eu poderia ter feito? Eu sou melhor do que meus antepassados, inseguro, com medo, sentindo-se inadequado. O que aconteceu? Agora são as emoções humanas dele novamente. Então, alternando do coração de Deus de volta para o nosso coração, é nesse momento que nos sentimos vulneráveis. Então isso é algo realmente grande, algo muito importante que precisamos aprender a processar. Precisamos aprender a processar isso. Então vamos ver o que as Escrituras dizem e, eu sei que estou gastando bastante tempo com isso hoje e espero que isso tenha sido útil para você. Vamos olhar no livro de Hebreus, capítulo 5, onde ele explica o papel que Jesus desempenhou como sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote, escolhido dentre os homens, é constituído em favor dos homens nas coisas referentes a Deus. Agora continuamos e dizemos, assim também Cristo... Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E como também diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tentou ser um levita. Ele deveria ser um levita, mas ele tem algo maior do que Arão. Agora ele atua no papel de rei sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que ele faz agora nesse papel, o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, aquele que o podia livrar da morte, foi ouvido por causa do seu temor, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então ele chorou lágrimas intensas, súplicas.
Ele orou pelo povo, mas também fazia essas orações e súplicas intensas para permanecer alinhado com a vontade de Deus, para que continuasse obediente e, por meio de sua obediência, fosse aperfeiçoado. Esse é o nosso padrão em Cristo. Vemos isso através de Paulo ao explicar o processo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos vocês. Acima de nós está a submissão à vontade de Deus. Através de nós está a execução da vontade de Deus, orando pela vontade de Deus, intercedendo pela vontade de Deus, porque conhecemos, nos submetemos e desejamos essa vontade de Deus. Agora estamos buscando ativamente a vontade de Deus. Então, ele trabalha através de nós. Mas quando termina de trabalhar por meio de nós, esse próximo passo de administrar e cuidar de nós mesmos, Deus trabalha em nós. E essas orações intensas e lágrimas, esses movimentos profundos dentro de nós, acontecem porque, quando algo perfeito flui através de nós, isso faz emergir as imperfeições em nós, traz essas imperfeições à tona, e então Deus as trata. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Eu não te mandei vir para esta montanha. O que você está fazendo aqui? Vá e coloque seu manto sobre a próxima geração. Processe suas emoções. Não deixe que suas emoções te governem. Ele está a um terremoto, um fogo, um vento, uma agitação. Todas essas coisas, Deus não está em nenhuma delas. Voz mansa e suave. Ele está lhe ensinando uma lição sobre emoção. Todas essas coisas que ele podia sentir e ver e poderia ser, eu não estou em nada disso. Eu estou na voz mansa e suave. Preciso que você permaneça focado no que o seu espírito está te dizendo. O inimigo está se aproveitando. O inimigo está se aproveitando. Então, a segunda camada aqui, a primeira camada é Deus e suas emoções. A segunda camada são os seres humanos e suas emoções. Então, a segunda camada aqui, e eu vou passar por isso rapidamente. A segunda camada aqui é que, quando eu me coloco na brecha por alguém, o que atinge essa pessoa agora me atinge. E assim, Deus vai me permitir sentir o que eles sentem se eu não conseguir discernir, se eu não conseguir perceber. Se eu não for sensível o suficiente para discernir pelo que ouço ou pelo que vejo, então Deus vai me permitir sentir. Eu não preciso sentir todas essas coisas, mas às vezes essa é a única maneira de aprendermos, especialmente no começo. Eu tive uma segunda experiência com a solidão, que foi da mesma forma. Deus curou minha solidão quando eu tinha cerca de 17 anos, no início do meu voto, e depois tive essa experiência de relacionamento com Deus que aconteceu comigo mais tarde, onde aprendi sobre a solidão de Deus, mas também tive uma experiência entre essas duas, em que certa noite eu estava extremamente solitário. E então, mais uma vez, contei ao Senhor sobre a minha solidão. E eu disse, mas espere um minuto, Deus, isso não parece certo porque eu não estava solitário meia hora atrás, só agora estou consciente da solidão, por que estou sentindo isso? E isso faz parte de como processamos as coisas. Precisamos fazer perguntas. Por que eu me sinto do jeito que me sinto? Por que pensei do jeito que pensei? Porque estou respondendo da maneira que estou respondendo ou porque reajo da forma que reajo? Você precisa pensar sobre o seu pensamento. Então eu estava perguntando isso ao Senhor, e eu disse, Deus, eu sei que o Senhor cuidou da minha solidão, eu realmente não tenho me sentido solitário. O quê? O que é isso que estou sentindo? Ele disse, você está sentindo o que outra pessoa está sentindo, porque eu quero que você ore por ela. E então ele me deu 3 nomes. E ele disse, eles estão se sentindo sozinhos agora, mas você não saberia orar por eles se não tivesse primeiro essa emoção em você. Eles não estavam na minha mente, e obviamente eu não era maduro o suficiente, não era forte o suficiente no meu relacionamento com ele para que ele simplesmente me dissesse, ore por essas 3 pessoas agora. Eu não estava ouvindo,
E porque eu não estava ouvindo, talvez ele já estivesse me dizendo isso, mas eu simplesmente não estava focado nisso. Ele então teve que me permitir sentir o que estava atingindo eles. Eu vou deixar o que está atingindo eles atingir você. E o que o Senhor me mostrou é que quando você é um intercessor e está designado para alguém, isso é um processo contínuo. Isso é um processo contínuo, ou seja, você pode sentir repetidamente o que eles sentem até que a brecha seja fechada, até que a cerca seja restaurada. Pode haver um período em que você entra e sai desse cenário, mas a cada vez você nunca deve permitir que se envolva profundamente demais com o sentimento para não acabar assumindo-o como seu. Caso contrário, em vez de ser interdependência, torna-se codependência. E agora ambos têm o mesmo problema. Enquanto você começou tentando interceder por eles, acabou assumindo o problema deles e permitindo que a emoção deles se tornasse sua, em vez de apenas sentir o que eles sentiam para poder orar por eles, para que pudessem superar aquele bloqueio em suas vidas e serem curados. Agora, em vez disso, você está com raiva junto com eles. Você está amargurado com eles. Entendo o porquê. Aquilo não foi certo. Entendo a raiva de Deus. Eu também estou com raiva. Por que permitiu? E você tem o problema deles com eles. Isso é uma armadilha que precisamos superar e é aqui que você precisa saber a diferença entre qual é a sua emoção, qual é a emoção deles, qual é a emoção de Deus e qual é a vontade de Deus. E assim, o choro forte e a oração nos ajudam às vezes. E esse choro forte e oração é isso. É voltar para, eu vou beber este cálice. Eu vou beber, eu vou provar isso. Eu vou permitir a dor na minha vida. Eu não vou desviar da dor. Eu vou abraçar a dor. Eu vou sentir a dor que aquelas pessoas sentem. Eu vou permitir isso e vou submeter essa dor de volta a Deus. Jesus estava tomando um cálice que não era dele. Ele nunca fez nada errado. Ele nunca pecou. Ele sempre disse sim. Ele nunca foi rebelde. Ele estava dizendo isso porque não podíamos dizer, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele carregava a adversidade do pecado no mundo que ia contra ele mesmo. Eu não gosto disso. Então, quando vejo alguém que está realmente lutando com a perversidade, alguém que teve uma falha ou erro hediondo, você está entristecido, está com raiva, está decepcionado, é o coração de Deus por essa pessoa. E você está sentindo isso. Você está espelhando isso. E então você entra no lugar onde eles estão e... Por que fizeram o que fizeram e por quê? Qual foi o caminho, Deus? Qual foi a trilha? E você desconstrói as ações deles e volta até uma causa raiz em algum lugar. E então você entende isso e ora sobre isso. Se você se permite ser muito reativo, não consegue receber a revelação de que precisa para orar as orações que precisam ser feitas. Deixe-me te dar mais um exemplo. Então, para finalizar sobre a solidão, cada pessoa por quem eu orei, depois que eu orava por elas, um pouco daquela solidão ia embora, até que na última das 3, toda a minha solidão tinha desaparecido. E agora? Agora eu recebo conhecimento revelado e Deus fala comigo sobre cada uma dessas 3 pessoas. Então, o que eu faço? Eu passo o resto da noite no telefone agora. E eu estou ligando para eles. Ei, o Senhor me disse para orar por você esta noite. Eu orei até sentir alívio. Vou te dizer, você não precisa. Blá, 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 blá. Você não precisa ter medo. Deus tem alguém para você. Deus vai te ajudar. O que está acontecendo? Eu realmente senti que você estava muito sozinho. Você sentiu E eu consegui entrar exatamente no fluxo de pensamento deles. E então eles ficaram melhores. E aí eu senti tanta alegria por ter conseguido ministrar a outra pessoa. Mas o meu ministério para outra pessoa foi iniciado primeiro pela minha intercessão por ela. Então isso é algo que o Senhor me mostrou, que quando você é designado, e voltando a isso agora, quando você é designado para alguém, se você não continuar orando por essa pessoa, isso vai se acumular. Isso vai se acumular. E você vai ter que se perguntar, que emoções são essas? Por que essas coisas estão se acumulando? Eu te designei para orar por eles, você não tem orado por eles. Então você precisa processar isso, e à medida que você processa isso na presença de Deus, você vai se sentir melhor,
E à medida que você sente o alívio, eles também sentirão o alívio, porque você foi designado para aquele caso. Você está ali como intercessor por eles. Então essas são coisas importantes. Você precisa então se liberar. Você precisa tirar as vestes de cirurgião e, colocar suas roupas de civil de volta e sair por aí sorrindo. Aquele cirurgião cardíaco pode ter tido alguém em estado crítico na mesa, mas ele vai voltar para casa para sua esposa e filhos, e amanhã é um novo dia. E você precisa aprender a se renovar na presença de Deus. Pode ter sido sangrento, pode ter sido intenso, pode ter sido demais. Agora eu preciso me recompor na presença de Deus e preciso deixar isso para trás. Então deixe-me te dar um exemplo em uma visão. No início, quando Deus estava me ensinando sobre essas coisas, eu tive uma visão de um corredor com portas. E para aqueles de vocês que talvez já estejam comigo há algum tempo, talvez já tenham ouvido essa história, mas para aqueles que estão tendo essa lição isolada, que talvez nunca tenham ouvido alguém falar sobre isso antes, e essa é a sua primeira vez ouvindo isso. Então vou passar por isso rapidamente, mas quero explicar para vocês. Eu passei por essa porta e ela se fechou e eu fiquei no escuro. E imediatamente foi um tipo de emoção, depressão. Era uma sensação de desesperança, como se eu não pudesse sair. E de repente disse, não há nada difícil demais para Deus. Claro que posso sair daqui. Tive conhecimento claro de pessoas que estavam presas ali há muito tempo. E eu pensei, Deus, eu não vou ficar presa aqui. Esse foi meu primeiro pensamento. Eu vou sair. E eu saí, e então comecei a andar com fervor novamente pelo corredor, e então outra porta se abriu do outro lado e me puxou para dentro. Agora era medo. E era de um lado para o outro, então eram pensamentos sexuais com muita culpa, condenação e vergonha, e então, sendo sugada de novo, e era outra coisa, e cada uma dessas coisas que eu sentia, perplexidade, confusão, apatia, raiva, todas essas coisas, cada vez que eu ia, eu sentia que era sugada como se não pudesse sair, e então eu era libertada a cada vez e voltava para a luz e para o corredor. E o Senhor me disse, eu permiti que você experimentasse todas essas coisas para que tivesse um pequeno gosto do que todas essas pessoas sentem, porque há pessoas que estão presas em todas essas coisas e eu quero que você as ajude a sair disso. A sair. É isso que aquele sumo sacerdote faz. Ele se compadece das nossas fraquezas. É isso que fazemos como intercessores. Nós experimentamos o que eles experimentam, só o suficiente. Mas não a ponto de sermos sugados para dentro disso de forma permanente. E assim, quando saímos depois de termos estado lá, isso também os ajuda a saber quando dizemos, nós sabemos do que estamos falando, você pode sair. E então você volta para aquelas portas. E foi como se eu dissesse, ok, Deus. E aí, deixe-me voltar. E então começo a arrombar portas, puxar pessoas para fora, acender as luzes e dizer coisas para as pessoas. Ei, está na hora de sair disso. Você não precisa estar aqui. Você não precisa estar aqui. Você não precisa estar aqui. Tudo o que você conquista no Espírito como intercessor, você não conquista só para você. Você conquista para todos aqueles a quem Deus um dia te enviar. Quando você é um intercessor, você nunca mais experimenta algo só você. É você, mas não é só você. É coletivamente para todos os outros. Quando você passa por isso, precisa parar e dizer, espera aí, se eu estou me sentindo cansado, aposto que muitas outras pessoas também estão se sentindo cansadas. Se estou sendo bombardeado com todos esses pensamentos, aposto que muitas outras pessoas também estão sendo atingidas por eles. Que pensamentos são esses? Vamos anotá-los. Assim que você os escreve, percebe, não sou eu. Deus está permitindo que eu sinta e perceba isso para que eu faça algo a respeito, interceda e remova isso. A última categoria é algo que eu já mencionei brevemente, que é quando Satanás vem e você está entre o diabo e alguém que está vulnerável. Então, às vezes, é um inimigo que está vindo e você está fazendo guerra espiritual como intercessor. Haverá emoções, haverá muitas emoções envolvidas nisso. Aqui está algo que pode realmente ajudar você com o seu discernimento. O inimigo só pode emanar o que está nele. Vou repetir isso. O diabo só emana o que está nele e Deus só emana o que está nele. É por isso que usamos o discernimento de espíritos, para distinguir entre eles.
E isso vai nos ajudar nesse processo, porque tudo o que não está submetido a Deus será um ponto vulnerável em nossas vidas. E é nisso que Satanás vai focar. Satanás desejou ter você para peneirá-lo como trigo. Ele vê o seu valor e o seu mérito. Você está se colocando na brecha. Ele não consegue entrar na cidade porque você está lá. Ele não consegue entrar na igreja porque você está lá. Ele não pode tocar nos seus filhos porque você orou cercando-os, assim como Jó orou cercando os dele. Ele não pode fazer o que quer porque você o impediu através da sua intercessão, do seu sacrifício e da sua obediência. Então agora ele vai atacar você para fazer você duvidar de si mesmo, para tentar mexer com suas emoções e assim fazer com que você se anule, não conseguindo mais operar naquela compaixão que Deus tem pelo seu povo. Ele vai tentar te esgotar com você mesmo para que você não consiga ajudar os outros. Ele vai te prender dentro da sua própria mente para que você não consiga operar na sua autoridade. Então, estar ciente disso é o motivo pelo qual precisamos administrar essas coisas, pelo qual oramos sobre essas coisas, pelo qual conversamos com Deus, no Espírito. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele aprendeu a obediência. Ele simplesmente continuou sendo obediente pelas coisas que sofreu. Existe uma certa quantidade de sofrimento que você vai suportar como intercessor, que é esse ataque do inimigo. Mas esse ataque vai trazer à tona coisas em você que você nem sabia que existiam. E cada vez que ele as traz à tona, isso te permite eliminá-las. Isso te permite realmente enxergar suas próprias fraquezas, das quais talvez você nem tivesse consciência, mas que seu inimigo podia ver claramente. É por isso que ele atacou o que atacou. Então agora, em vez de sentir culpa por isso, arrependa-se, submeta-se a Deus, deixe que Ele conserte sua brecha para que você possa continuar permanecendo na brecha. Até que você tenha sido aperfeiçoado, até que não haja mais brechas, até que você esteja escondido em Cristo, até que você seja crucificado com Cristo, até que você possa dizer com Jesus: o príncipe deste mundo vem e nada tem em mim, nada tem em mim. Eu nem sequer respondo. Ele não tira nenhuma emoção de mim. Ele não tira nada de mim. Resista ao diabo e ele fugirá. Submeta-se, portanto, a Deus e resista firmemente ao diabo, e ele certamente fugirá de você. Bem, espero que isso tenha sido útil para alguém aqui hoje. Espero que isso talvez tenha te levado por essas diferentes categorias, esses diferentes dentro do muro, fora do muro, acima e além, enxergando a visão, orando para que ela se torne realidade, declarando-a para Deus. Poderíamos continuar hoje explicando muitos outros processos desses. Paulo disse assim: eu mantenho o meu corpo sob controle e o reduzo à submissão, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele estava buscando a excelência. Aquele que busca a excelência é moderado em todas as coisas. Esse é o meu objetivo. Esse é o nosso objetivo. Eu quero que você tenha sucesso. Eu quero que você saiba. Aprenda a se reconfigurar. Quero que você saiba que não há problema em expressar emoções na presença de Deus. Mas quando terminar, entregue essas emoções a Ele. Todos os dias isso deve fazer parte do seu ajuste espiritual, que é submeter as emoções a Deus para que elas sejam usadas da maneira que Ele deseja, através daquela única emoção do seu amor perfeito. Deixe que todo o resto seja submetido a isso e você continuará fluindo sem impedimentos por todas essas circunstâncias. E não ficará preso em lugar nenhum. Você não ficará preso em nenhuma das nuances das emoções primárias ou secundárias. Glória a Deus. Eu vou orar por você agora e vou pedir a Deus que te ajude a se reajustar, a reajustar seus pensamentos, reajustar suas emoções e que você volte à verdade sobre quem você é, que você acredite na verdade sobre como Deus realmente se sente a seu respeito e não através da lente do que Satanás está tentando fazer você sentir, para que você não acredite em uma mentira sobre si mesmo. Pai, nós chegamos até Ti agora em nome de Jesus. O Senhor nos ama com um amor perfeito. Nós, como seres humanos falhos, não entendemos como o Senhor pode nos amar dessa forma. Nós precisamos de um motivo para amar. O nosso amor é condicional.
Mesmo quando dizemos que é incondicional, existem razões pelas quais amamos do jeito que amamos e precisamos escolher e continuar amando da forma como amamos a cada dia. Mas, Senhor, Tu és amor e nos amas de maneiras que nem conseguimos compreender, mas eu oro, Senhor Jesus, hoje, para que possamos conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ajuda a restaurar nossas emoções, ajuda todos aqueles que estão aí fora e que já sofreram tantos golpes e absorveram tanta toxicidade por estarem no meio. Eles estiveram no meio do pecado, do feio, do sujo. Eles estiveram no meio de uma guerra veemente. Satanás está emanando o que está dentro dele. O que está dentro dele é medo. O que está dentro dele é condenação. O que está dentro dele é perversão. O que está dentro dele é dúvida e incredulidade. E é isso que nos atinge. E ele tenta nos fazer pensar que isso vem de nós e de dentro de nós. E a carne realmente tem é um aliado, é um aliado. A mente carnal é inimizade, é um aliado do inimigo, e ele está tentando cooptar nossa mente carnal contra nós. Mas eu te agradeço, Pai, porque somos uma nova criatura em Cristo Jesus, que fomos restaurados e renovados. Eu te agradeço, Pai, porque somos a Tua imagem e semelhança, e por isso oro hoje para que as coisas que nos incomodavam não nos incomodem mais. As tentações que funcionavam não funcionarão mais. E as emoções que tínhamos não teremos mais. Mas santifica as nossas emoções e permite que elas sejam usadas no mais alto nível da justiça, do jeito que Tu pretendeste através do poder do Teu amor. Redime-nos, ó Deus, para que não tenhamos medo do nosso passado, para que não fiquemos presos, ó Deus, em toda a dor e complicação de relacionamentos tóxicos e famílias disfuncionais. Deus, eu oro em nome de Jesus para que possamos transcender, que possamos nos elevar, que possamos ser erguidos porque Tu nos amas, apesar de nós mesmos e apesar de onde viemos, e porque Tu vês mais do que conseguimos ver. Tu vês mais e não menos, mas porque vês mais, escolhes ver menos, escolhes focar no que mais importa para Ti. E eu te agradeço porque Tu nos redimiste e nos amaste. Então agora eu oro por todos os intercessores hoje, que Tu os cubras com Teu afeto, que os enchas com Tua alegria, que eles transbordem, ó Deus, na Tua presença hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, eu continuo sentindo tanto fluxo de revelação, eu poderia continuar sem parar. Eu sinto tanto desejo de que você viva a vida mais proveitosa e melhor que você possa viver hoje, e eu realmente acredito que esta lição de hoje é algo que vem do coração de Deus, que Ele quer que você saiba o quanto Ele te ama e se alegra em você. Assim como Ele disse a Abraão, este é meu amigo, ou como Ele disse sobre Davi, ele é um homem segundo o meu coração, ou até mesmo Jó quando o apontou ao diabo. Ei, não há ninguém como ele. Ei, ele nos escreveu nas palmas de suas mãos, e como Jesus disse, ninguém pode tirar vocês das mãos de meu Pai. Nossa, eu espero que você sinta que Ele está te segurando hoje. O amor é grande demais para você segurá-lo. Na verdade, é o amor de Deus que te segura. Deus te abençoe, nós te amamos, tenha um domingo maravilhoso e esperamos conversar com você em algum momento na próxima semana. Cuide-se e falaremos com você em breve.